Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Update News. Neste vídeo vamos falar sobre a versão 1.0.2.29. Vamos lá. Vamos dar uma olhada então nas alterações que tivemos nessa versão. A primeira delas foi a alteração do endereço de recepção da NFE no estado do Ceará. Então o estado do Ceará ele mudou o endereço do Web Service de recepção das notas. Então foi necessário uma correção no software, uma alteração para estar enviando as notas para esse novo endereço. Então essa correção já foi feita e está disponível aqui nessa versão. Também o estado de Minas Gerais fez uma atualização na URL do QR Code da nota fiscal do consumidor eletrônica. Se a gente acessar aqui o portal da Cefaz de Minas Gerais, que é o www.sped.fazenda.mg.gov.br, tá? Vamos acessar aqui o portal. Aqui no menu NFCE, o próprio site já vai emitir um aviso, né? A URL de consulta da NFCE via QR Code foi alterada. Manteremos aqui até o dia 20/3 as duas URLs ativas, ou seja, a URL antiga e a nova vão ficar ativas até dia 20/3, porém, a partir do dia 21/3, a URL antiga ela será desativada. Então, o software precisa de uma atualização para incluir no QR Code da NFCE o link dessa nova URL, para que os usuários possam consultar lá quando escanear o QR Code na NFCE, conseguir ser redirecionado para o endereço correto, de fazer a consulta da NFCE. Então, a partir do dia 21/3, os usuários que não atualizarem o sistema de NFCE vão ter uma rejeição no envio, só usuários, no caso, do estado de Minas Gerais, vão ter um erro no envio porque a URL vai estar diferente, a URL do QR Code ali vai estar diferente da validação que a Cefaz vai fazer, então não vai estar conseguindo fazer envio das notas de consumidor. Certo? Então essa é uma atualização importante para quem utiliza a nota fiscal de consumidor no estado de Minas Gerais. Uma outra alteração que tivemos foi então o ajuste para funcionamento das configurações de escala do Windows, quando a gente faz a escala de diferente de 100% ali. Isso aqui seria na resolução aqui, por exemplo, vamos dar uma olhadinha nas configurações de resolução aqui do Windows. Nessa parte aqui de ajuste de escala e layout, a gente tem essa questão do zoom aqui, se a gente utilizar uma opção diferente de 100%, aqui por exemplo 125%, o sistema ele fica um pouco distorcido, ficava um pouco distorcido, as fontes distorcidas. Então a gente fez ajustes no software para adequar a esse tipo de configuração. Não fica 100%, tá? A fonte ela fica um pouquinho fora do padrão, às vezes corta alguma coisinha na fonte do sistema, mas é possível utilizar. Antes ficava bem distorcido, de forma que não era possível visualizar, ler os textos completos das fontes ali que eram dos campos do sistema. Então a gente fez alguns ajustes, agora o software consegue se adequar a essa resolução. Mas sempre o recomendado, que a gente sempre deixa para os clientes, é que deixe a configuração ali na opção 100%, ou seja, sem um zoom de fonte ali no caso. Então ficaria a melhor forma, a melhor configuração para estar utilizando o sistema. Mas caso por algum motivo o usuário queira fazer uma configuração diferente, o software ele tenta se adequar a essas configurações. Também tivemos aqui uma atualização na configuração do servidor SMTP do Hotmail. Então, alguns usuários que tenham o e-mail da Hotmail configurado, pode ser o Hotmail, às vezes o Outlook, Live, alguns outros e-mails do provedor da Microsoft, estavam tendo dificuldade de fazer o envio de nota porque a Microsoft mudou o endereço do servidor SMTP deles. Então, aqui agora nas configurações, se você acessar aqui o painel de controle, o ícone e-mail, se você fizer aqui as configurações de servidor e selecionar a opção Hotmail, o software já traz então a configuração correta para esse servidor. Então esse endereço aqui ele mudou, então a gente teve que fazer esse ajuste aqui para o sistema se adequar. Se você só atualizar e não vir aqui fazer essa configuração, tá, o software vai continuar não conseguindo enviar e-mails do servidor da Microsoft. No caso, você tem que vir aqui fazer essa configuração para o software então alterar e atualizar as configurações. Então, essa aqui foi uma alteração relacionada ao e-mail da Microsoft. Outros e-mails, Gmail e outros provedores, continuam funcionando normal. Nós tivemos também aqui ajustes na remessa de boletos para enviar as instruções, no caso as mensagens de juros e multa, permitindo a impressão da segunda via pelo banco com essa informação. Tá? Vamos explicar isso aqui na tela de boletos, aqui no menu financeiro.
boleto bancário. Se eu acessar um boleto qualquer aqui de exemplo e imprimir, note que o software ele faz a geração dessas informações aqui, ó, cobrar juros, né, D2, aqui bota o valor, cobrar multas de, né, o valor aqui, daí então ele vai estar preenchendo. E aqui ele traz a mensagem, né, boleto, pague seu boleto em dia e concorra a prêmios, por exemplo. Isso aqui é uma mensagem que tem configurada aqui no boleto, está aqui no corpo do boleto, né? Isso aqui foi uma configuração do usuário, né? Mas note que lá nas mensagens, né, tem algumas informações de juros que não estão aqui no corpo do boleto. Então, quando o sistema enviava a remessa, enviava só essa informação de baixo aqui. Essas informações aqui elas não eram enviadas para o banco, né? Então, quando você fazia a impressão da segunda via pelo banco, só vinha impresso no boleto essa informação de baixo, a informação de juros e multa, ela não vinha na segunda via impressa pelo banco, no caso, né? Se você fizesse a impressão pelo banco, não viria essa informação, mas pelo sistema, o sistema monta essas mensagens e faz, né, a impressão, no caso. Então a gente incluiu agora essas duas informações, né, de juros e multa na remessa. Então essas informações vão para o banco. Se você for imprimir a segunda via pelo banco, vai conseguir imprimir exatamente como está aqui pelo sistema, com essas informações aqui de juros e multa, né? Isso é uma opção importante para quem usa bastante boleto e faz a reimpressão pelo site. É importante para ter essa informação sempre atualizada, né, para o cliente. Também tivemos aqui uma alteração na NFCE, que foi a opção de exclusão dos pagamentos ao fechar a tela de finalização da NFCE. Então ela permite corrigir pagamentos incorretos, né? Vamos fazer um exemplo aqui, a NFCE. Aqui no menu faturamento, né? Emissão de NFCE, vamos fazer uma emissão aqui rápida de um produto, vamos finalizar. E note que a gente pode fazer aqui o lançamento, né, por exemplo, de várias formas de pagamento. Aqui, vamos fazer aqui uma em dinheiro, um exemplo aqui em cheque, vamos botar aqui um cheque de 158, por exemplo. Vamos supor que errei, né? Esse aqui não era 158, era 150, eu errei. Como é que eu faço para excluir isso aqui, né? Então o software não tem um botão aqui de excluir, mas basta você fechar a tela e abrir novamente, que o software faz então a limpeza, né, dos pagamentos lançados. Você pode então estar fazendo o lançamento correto, né? Antes não tinha essa possibilidade. Você lançasse um pagamento incorreto aqui, tinha que continuar com a NFCE, não tinha como corrigir isso, né? Então agora a gente fez essa opção. Fechou a tela, ele limpa os pagamentos já lançados e você pode fazer então o lançamento de novos pagamentos aqui, né? Também tivemos aqui alguns ajustes nas telas de contas a pagar e da tela de contas a receber, na tela de lista de seleção, né? Que foi a inclusão então de uma data pré-definida para o filtro. Isso ajuda aí para a gente não ter o carregamento de muitas informações, né? As informações completas do banco de dados na parte de contas a pagar e receber. Então a gente consegue fazer um filtro já na abertura da tela. E também a ordenação decrescente por data de emissão nessas telas de lista de seleção de contas a pagar e receber. Vamos primeiro verificar aqui como fazer a configuração dessa opção, né? A gente vem aqui no menu Sistema, ícone Painel de Controle, vamos acessar aqui as configurações gerais, e aqui embaixo ó, a gente tem essa opção aqui, ó, Filtra Data Inicial, telas de lista de vendas e movimentações, ou seja, então a gente permite configurar aqui um filtro, né, de quantidade de dias que a gente quer que puxe nas telas de lista de seleção. Então a gente, né, aqui de movimentações no caso, né, financeiro, e nas opções de venda, né, pedido, nota, NFCE, e ordem de serviço, no caso, né? Então, se a gente marcar essa caixinha aqui e informar uma quantidade de dias, por exemplo, aqui nesse caso está 90, vamos botar um exemplo aqui de 60 dias, no caso, e confirmar. Quando a gente acessar aqui no menu financeiro, o ícone contas a receber, por exemplo, o software já traz aqui ó, a data inicial, né, a data inicial de emissão, já com 60 dias para trás da data de hoje, né? Por exemplo, aqui nós estamos no dia 3/3, o software então puxou aqui dia 02/1, né, que são 60 dias para trás. Então, você consegue pegar os 60 dias anteriores no filtro aqui. Então, antes, o software vinha dessa forma aqui, vinha aberto. Então, ele trazia informações, por exemplo, aqui ó, lá de 2018, por exemplo, informações que a gente não precisa estar visualizando em tela, né, uma carga de informações desnecessária. Então, quando você faz a opção de filtro ali, o software já traz aqui então uma data pré-definida e faz um filtro menor, né? E também ordenou aqui por data de emissão. Antes a data de os documentos mais antigos ficavam em cima, agora os mais novos que vem para cima, fica mais fácil, né? Você visualiza sempre as contas mais recentes, no caso, né? Isso foi feito, essa implantação foi feita aqui na lista de contas a receber e também aqui na lista de contas a pagar. Bom, a gente teve também um relatório de contas a pagar e a receber, uma inclusão da opção de filtro por forma de pagamento e também um novo modelo daí, com quebra de forma de pagamento. Vamos dar uma olhadinha aqui então. For aqui no menu financeiro, relatório de contas a receber a pagar,
E a gente tem aqui daí a opção de filtrar, né, forma de pagamento. Eu quero uma forma de pagamento específica, quero só as contas a receber que foram feitas, por exemplo, em dinheiro, né? E a gente tem aqui a opção de quebra por forma de pagamento, né? Então vamos executar aqui o relatório para visualizar. O software vai trazer então só as formas de pagamento que foram feitas, né, em dinheiro, que foi o filtro que a gente fez, né? Vamos fechar aqui, vamos deixar sem filtro de forma de pagamentos e vamos executar o relatório, que seria o relatório quebra por forma de pagamento. Então ele vai trazer aqui, você pode selecionar um período, né? Eu quero um período específico aqui, por exemplo, filtrar data de emissão ou vencimento, posso filtrar aqui só os títulos emitidos a determinado período, né? E a gente pode emitir o relatório, então a gente vai ter a informação agora das contas a receber ou contas a pagar, né? Ou das duas também, o software faz essa carga das duas informações se você desejar, quebrando, né, por forma de pagamento, ou seja, só as contas que foram pagas em boleto, né, aqui só as contas em cartão de crédito, cheque, e aí em dinheiro, que é a maior parte que nós temos aqui nesse banco de dados, né, fazendo a separação. Aqui tem mais uma forma, por exemplo, Pix, né? Tem bastante gente utilizando agora o Pix, então só as contas que você recebeu por Pix. Dessa forma fica mais fácil, né, para você fazer o controle e verificação dos pagamentos, né, conferência, porque está tudo separado então por forma de pagamento. E você pode estar informando aqui o filtro, né? Você pode informar aqui também que quer visualizar contas a pagar e receber juntos, né? Você consegue visualizar daí os dois, você vai trazer as duas informações, né? Ou só contas a pagar ou só contas a receber, né, no caso. Sempre aqui selecionar aqui a forma, o modelo, né, quebra por forma de pagamento. E os filtros aqui normais que essa tela já tinha, né? Bom, ainda falando sobre relatórios, nós tivemos um relatório interessante aqui, que foi um relatório novo aqui no caso, que seria o relatório de clientes sem compras no período. Né? E aqui a gente teve alguns modelos. Vamos dar uma olhadinha de como que esse relatório funciona. Aqui no menu Faturamento, a gente tem agora aqui a opção Relatório Clientes sem compras. Esse relatório aqui ele vai mostrar para a gente os clientes que não compraram no período que a gente selecionar. Por exemplo, eu quero visualizar aqui clientes que eu tenho aqui nessa minha base de dados que não realizaram uma compra, ou seja, que não tem um pedido, que não tem uma nota, e eu posso estar filtrando aqui, né, exatamente quais os documentos que eu quero. Por exemplo, eu não quero saber de NFE, quero só saber de NFCE, pedidos, ordem de serviço, ou eu quero saber todos os documentos, né, um cliente que realmente não comprou com a empresa, no caso, em determinado período. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, 01/01/2021, por exemplo. Então, todos os clientes que não compram conosco desde de janeiro de 2021. A gente pode confirmar, então, o software vai gerar o relatório, vai trazer uma informação aqui, essa é uma base de testes, né? Então ela não tem muita informação, mas a gente tem aqui 110 clientes, por exemplo, que estão cadastrados no banco de dados, né? Mas não realizaram compras desde do início do ano de 2021, por exemplo. Então a gente consegue filtrar aqui um período, eu quero só de um mês, eu quero de 2, 3 anos atrás, né? Não importa, você faz aqui o filtro que você quiser. E aí tem alguns filtros a mais aqui, né? Se você quiser filtrar um cliente específico, quase não seria muito utilizado, mas teria aqui a opção. Eu posso fazer por cidade, né? Por exemplo, clientes da cidade X que não compraram desde determinado período, no caso, né? A gente pode selecionar aqui o período. Clientes de determinado estado, não quero saber de uma cidade específica, mas quero de um estado, então a gente tem um filtro aqui por estado. Eu quero saber só os clientes ativos, né? Eu posso filtrar os inativos, ou outra opção de aqui, ou todos, no caso, né? Tanto os inativos como os ativos, a gente tem essa opção de fazer esse filtro. E aqui o tipo de pessoa, né? Que o sistema ele divide os cadastros como cliente, fornecedor, transportador e funcionário. Você pode vender, né, para um fornecedor, você pode vender para uma transportadora e para um funcionário. Então, você pode fazer aqui a seleção, se você tem o costume de vender, você pode estar incluindo aqui, eu quero saber também dos funcionários. Então, ele vai incluir funcionários que não compram com você no período também. Então, além dos clientes, ele vai também listar funcionários que não compraram. Então, a gente tem essa opção aqui para estar fazendo também o filtro. Né? Então, esse relatório tem aqui alguns modelos, né, os modelos bem básicos, os mesmos modelos que a gente tem no relatório de cliente, a gente trouxe para cá também. Então, você tem aqui, por exemplo, relatórios com algumas variações, né, com telefones aqui, relatórios com quebra também, quebra por cidade. Então, você tem os clientes que não compram em determinado período, mas com quebra, né, fazendo aqui uma quebra por cidade. A gente tem aqui algumas cidades cadastradas, né, alguns clientes cadastrados em algumas cidades, ele já fez a quebra aqui desses clientes. Por estado, quero saber, então, por estado, né, os clientes que não compram. Então, eu tenho aqui uma quebra aqui por estado, né.
Então esse relatório se torna bem interessante para você fazer uma consulta na sua base de dados, né, verificar aí se tem quais são os clientes, né, que não estão comprando. Aí você pode fazer aí talvez um contato, alguma promoção, alguma publicidade para esses clientes no caso, né? Então se torna aí um relatório bem interessante. Tivemos aqui uma alteração também no cadastro de produto e na emissão de nota, que seria o campo número FCI, que é a ficha de controle de importação. Então essa opção, esse campo, né, ele foi incluído no cadastro de produto. Tá? Aqui no menu estoque, produto, a gente tem aqui então agora na aba dados adicionais do produto o campo número NFCI. Esse no caso é para quem faz importação de produto ou utiliza produtos que vêm de origem estrangeira, né? Então acaba utilizando essa codificação aqui para emissão de notas. São casos bem específicos que podem acontecer, mas se eventualmente o seu contador pedir, né, essa informação na sua nota fiscal, você pode vir aqui então no produto e estar fazendo o preenchimento dessa informação. Nós tivemos também o campo lista de serviço na tela de cadastro de serviços. Aqui ainda no menu estoque, né, serviços, a gente tem aqui agora o campo lista de serviços. Esse campo ele até já existia no sistema, mas ele não era na forma de cadastro, né? Então ele era um campo simples. Agora a gente criou então um cadastro e a gente tem uma lista de todos os serviços possíveis para utilização na nota fiscal de serviço, né? Isso depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui nessa versão. A gente teve a nota de serviço, então a gente teve que fazer essa alteração aqui para poder adequar aí a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica. Então a gente também teve essa configuração da lista de serviço, ela foi adicionada no módulo de configurações de estoque, né? Aqui no menu sistema, painel de controle, estoque. Você pode informar aqui na área de padrões de cadastro de serviço, qual que é a lista de serviço padrão que você utiliza, né? Por exemplo, se você é uma empresa de informática, a gente pode digitar aqui na busca, né, a palavra informática, você vai localizar aqui, suporte técnico em informática, né? Um exemplo, né, um código aqui então que seria utilizado para os serviços de suporte técnico relacionado à área de informática. Então você poderia, se você é da empresa que presta esse tipo de serviço, você já deixa aqui configurado como padrão, todo serviço que você cadastrar já puxa automaticamente esse código, que seria o código correto para suas operações de informática. Muito importante, se você for utilizar a nota fiscal de serviço, que nós vamos falar mais à frente, você vai cadastrar os seus serviços com a orientação da sua contabilidade para preenchimento desse campo, né, do código da lista de serviços, porque esse campo é importante. E por fim aqui, o que a gente já mencionou, né, seria a implantação da nota fiscal de serviço, a nota fiscal eletrônica no caso de serviço, né? Essa alteração a gente traz aqui só para apresentar para vocês essa possibilidade, né, que a gente vai ter no sistema. O ícone ele nem está disponível aqui ainda no menu de faturamento, ele vai vir para cá depois, quando essa opção estiver liberada, mas a gente está fazendo o lançamento dessa versão da emissão de nota fiscal de serviço para alguns usuários iniciarem os testes. Demorou até um pouco, essa versão 1.0.2.29, ela atrasou um pouco a entrega por conta dessa questão da nota fiscal de serviço, mas a gente tem aqui agora a opção de utilizar, né, a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica. Essa tela de lançamentos, que é a tela que vai ter os dados da nota, os serviços, né, os usuários vão poder fazer o lançamento através dessa tela, mas ela ainda está em teste, ela vai entrar, na verdade, agora em teste. Os próximos 30 dias aí vai estar sendo usada por um grupo de usuários específico que estão participando do projeto piloto dessa funcionalidade. Então, a gente vai concluindo aí esse teste, a gente vai liberar para os clientes, vai gravar um vídeo específico falando com treinamento de como configurar e utilizar essa funcionalidade de nota fiscal de serviço. Mas isso a gente precisa passar por um teste, porque a nota fiscal de serviço ela é um pouco diferente da nota fiscal eletrônica, né, que a gente utiliza já, a nota de produto, porque a nota fiscal de produto ela é de abrangência nacional, né? Todo o Brasil utiliza o mesmo modelo. Já a nota de serviço ela é por município. Então, cada cidade brasileira pode ter um provedor diferente, pode ter uma forma diferente, pode ter regras diferentes. Então, a gente tem que trabalhar de forma a conseguir abranger o máximo de municípios possível. Então, a gente está lançando agora essa funcionalidade de nota fiscal de serviço, ela vai para teste para um grupo de usuários, né, mas a gente já mostra nessa versão, já adianta o assunto sobre essa funcionalidade, porque a gente está apresentando para os usuários a opção de eles entrarem em contato com a gente e dizer, olha, eu tenho interesse nessa funcionalidade, sou do município tal, e gostaria de ver se o software vai atender o meu município. Daí a gente começa a trabalhar para fazer a adequação para o seu município, caso ele não esteja na lista dos municípios que a gente já consegue atender, né? Então, ainda não está disponível para utilizar,
Tá? Alguns usuários só vão ter acesso a ela para essa funcionalidade, né, para poder fazer os testes iniciais, mas se você já tem interesse, você pode entrar em contato conosco, informando, olha, eu tenho interesse, o meu município é o tal, e gostaria de ver se o software vai ter essa opção de comunicar com o município. Né? Aí a gente faz aí o que for preciso para fazer a adequação. Se for possível, a gente vai entregar para você essa opção, mas infelizmente, como existem muitos municípios no nosso país, é difícil da gente conseguir atender todos, alguns podem ter algumas regras específicas que acabam não sendo possível adequação, né? Mas a gente vai fazer o possível para estar fazendo aí, atendendo a todos. Né? Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato conosco. Então é isso, foram essas alterações que nós tivemos nessa versão. Espero que tenham gostado, né? Principalmente da novidade aí com relação à nota fiscal de serviço, para quem faz prestação de serviço, vai ser bastante interessante aí a utilização desta função.